É Alice, né? Alice Lazzarini. Eu virei eu fiz uma inversão aqui, eu fiz uma invertida aqui do meu celular e está de cabeça para baixo. Eu estou filmando com a câmera na região mais básica, né, embaixo. E os comentários estão indo lá em cima, eu estou tendo dificuldade de dar uma lida, mas olha, Alice, eu estou vendo Lazzarini, boa noite para vocês. Eu vou tentar fazer assim, eu coloquei bem em frente, eu estava colocando aqui num pedestal, o pedestal quebrou, aí eu estou improvisando aqui, botando ele de cabeça para baixo, mas tá indo. Vamos lá, vamos começar então. Erlen, boa noite. Vai ser um pouco diferente hoje. Normalmente eu fazia aqui com uma escora do celular. Agora eu estou fazendo num computador. Aí virei de cabeça para baixo, porque senão ficar muito alto, e está até alto, né? Mas vamos lá, o importante é que a verdade ainda não está nem na visualização, a questão mais é da audição mesmo, né? Para se ouvir do que propriamente visualizar, né? Vamos lá, boa noite para vocês, em face dessa dificuldade de estar de cabeça para baixo, mas está filmando, o importante é que está filmando. Bom, nós vamos falar hoje sobre psicometria. Nós vamos estudar, ler, refletir sobre psicometria, domínio da mediunidade, André Luiz. Dentro da visão da psicologia comum, desde a comportamental, a psicometria é como se fosse um registro de apreciação das atividades intelectuais, bem numa visão materialista, em que respeitamos a definição acadêmica, mas não é o que nós estamos tratando. A psicometria, evidentemente, nos trabalhos dos fenômenos psíquicos, sobretudo nos trabalhos mediúnicos, ela designa exatamente aquela faculdade de se conseguir ler impressões, recordações ao contato de objetos. Então a psicometria para nós tem essa conotação. O André Luiz vai dizendo o seguinte: nós passamos por longo portal no interior do edifício, reparamos que muitas entidades desencarnadas iam e vinham. Que edifício é esse? Um museu. É um museu que está sendo visitado. Mas falar de psicometria é em função de eles estarem visitando, eventualmente eles entraram no museu. E havia muitas pessoas que estavam fazendo cada um na sua necessidade, nos seus interesses, aquelas anotações, né? Enfim, foi o que ele viu. Comentou o Aulus: muitos companheiros de mente fixa no pretérito frequentam casas como esta pelo simples prazer de rememorar, ou seja, pessoas que ficam guardando saudade. O André Luiz diz que chegou a verificar algumas preciosidades, excetuando-se uma ou outra que estavam revestidas do que ele, como analisou, algumas preciosidades envolta em fluidos, em energias, em um halo energético, algumas com fluidos bastante densos, que ele chama de fluidos opacos. Formavam uma massa cinzentada ou pardacenta na qual transpareciam pontos luminosos. E nessa análise, o Aulus explicou o seguinte, nessa visualização do André Luiz, em determinadas relíquias desse museu. Todos os objetos que você vê emoldurados por substâncias fluídicas, André Luiz, acham-se fortemente lembrados ou visitados por aqueles que os possuíram. Então já há uma explicação interessante. O André Luiz identificou esses objetos do museu com essa camada energética, fluídica, algumas com energias pesadas, densas, opacas mesmo, e o Aulus explica para ele que esses objetos que estão aureolados ou com mais energias boas ou ruins, na realidade são objetos que são lembrados ou até mesmo visitados no museu por aqueles que possuíram esses objetos. E não longe havia curioso relógio aureolado de luminosa faixa branquicenta. Então André Luiz
identificou esse relógio aureolado com essa luminosidade de faixa branquicenta. O Aulus recomendou-me tocá-lo e quase instantaneamente me assomou aos olhos mentais linda reunião familiar em que, venerando o casal, se entretinha a palestrar com 4 jovens em pleno viço primaveril. Então, no momento em que o Aulus recomendou para que o André Luiz colocasse as suas mãos naquele objeto, no relógio, imediatamente ele percebeu mentalmente, ele entrou exatamente na história deste relógio e ele percebeu todo esse cenário aí, um casal entretendo-se numa palestra com 4 jovens, examinou o recinto, era um recinto agradável, os móveis, né, de estilo austríaco, imprimia sobriedade e nobreza ao conjunto, que jarrões de flores e telas valiosas enfeitavam. Tudo isso o André Luiz, ele visualizou na sua capacidade mental, no momento que ele toca no relógio. O relógio, esse mesmo relógio que ele estava tocando, estava exatamente nesse ambiente com móveis de estilo austríaco, aquele casal, os 4 jovens, e esse relógio lá se encontrava exatamente destacado num ambiente bem em cima de uma velha parede caprichosamente adornada. E aí, o Aulus, registrando a surpresa do André Luiz diante da visualização mental, percebo, o Aulus diz o seguinte: eu consigo perceber a imagem que você, André Luiz, está vendo tocando no relógio, eu não preciso tocar no relógio. O relógio, aí vai contando a história. O Aulus vai contando a história para o André Luiz. Olha, esse relógio pertenceu a uma respeitável família do século passado. Quando fala século passado, essa obra que nós estamos estudando é do século XX. Essa família, então, era do século XIX. Conserva as formas e pensamentos do casal que o adquiriu e que de quando em quando visita o museu para a alegria de recordar. Então foi um casal ligado ao costume europeu, austríaco, e de vez em quando esse casal visitava o museu e por causa disso eles impregnavam o relógio, porque eles tinham um certo apego a esse relógio de parede. E evidentemente as formas, pensamentos do casal em cada visita no museu, o relógio que pertencia à família deles, deixava impregnado uma história, né, do próprio objeto. O André Luiz percebeu exatamente um momento da história do casal que doou esse relógio, uma relíquia, para o museu. Lembrando que esse casal visitava e toda vez que visitava, evidentemente, eles recordavam com muita alegria e impregnavam de formas, pensamentos o relógio. Isso é importante dizer, porque pessoas que são apegadas às coisas materiais. Então, esse objeto é um relógio que está animado, tem vida própria, tem vida na aura, né? Pelas lembranças dos seus antigos possuidores. Lembranças que se revivam no tempo através dos laços espirituais que ainda sustentam o entorno do círculo afetivo que deixaram. O Hilário, por sua vez, sempre o indagador, ele colocou a mão também no relógio e disse o seguinte para o Aulus: isso quer dizer que nós vemos imagens aqui impressas por eles por intermédio de vibrações? Então, o que o Hilário está perguntando ao Aulus é isso. Então, aqui existem imagens que estão impressas exatamente através de frequências, de vibrações, através dessas formas mentais dos que foram proprietários desse relógio. Exatamente isso, diz o Aulus. O relógio está envolvido pelas correntes mentais dos irmãos que ainda se apegam a ele. Então é um objeto, um material que tem uma vida fluídica em função da impregnação, da emissão, seja da saudade, seja da admiração, enfim, uma recordação muito boa do relógio que vai impregnando e dando uma vida fluídica para o relógio. Está no museu, o André Luiz precisou colocar a mão, o próprio Hilário colocou a mão, o Aulus não precisa, porque tem uma capacidade visual muito maior. E aí,
o Hilário perguntou se realmente esse relógio havia um envolvimento dessas correntes mentais dos irmãos que apegavam-se nela, assim como um fio de cobre, segundo o Aulos, conduz a energia, está sensibilizado pela corrente elétrica, ou seja, se você botar a mão num fio de cobre que esteja exatamente passando uma corrente, se tiver uma corrente funcionando, passando uma corrente pelo fio, se você botar a mão, vai tomar um choque, ou seja, existe ali uma condução de energia que sensibiliza pela corrente elétrica. O choque que você toma é exatamente a corrente elétrica que vai gerar a luz. O relógio tem uma impregnação de uma energia eletromagnética pelos pensamentos dos seus donos, ou ex-donos, porque foi doado para o museu. E, procurando aprofundar, auscultando na fase em que se encontra, sintonizamos-nos de imediato com as recordações dos amigos que estimam. Ou seja, se nós aprofundarmos nossa capacidade visual, André Luiz colocou a mão, viu a história, um trecho do cenário da história do relógio. O Aulos não precisou isso. O Hilário perguntou se ali havia exatamente algum tipo de frequência do qual está registrado algum tipo de história em algum momento em que esse relógio foi alvo de pensamentos humanos. E há uma confirmação que sim, e esse relógio representa exatamente como um fio elétrico eletrificado com uma energia, portanto tem uma vida fluídica, do qual as pessoas que têm sensibilidade conseguem identificar a história, inclusive, do próprio objeto, no caso aqui o relógio. O Hilário perguntou o seguinte: então, se nós estivéssemos interessados em conhecer esses companheiros encontrá-los, um objeto nessas condições seria um tipo de intermediário, um mediador para a realização dos nossos desejos de encontrar os donos desse objeto? Interessante a pergunta que o Hilário faz, porque se houvesse uma pesquisa científica no sentido de uma investigação, ou por curiosidade, ou trabalho mais científico mesmo para conhecer exatamente os companheiros que compõem a história desse relógio, no caso aquele casal e os 4 filhos, seria esse objeto realmente teria capacidade, num transe mediúnico, de se tornar mediador para a realização do desejo, ou seja, de conhecer esse casal? Nós podemos conhecer esse casal? É a pergunta que o Hilário faz. Perfeitamente, diz o Aulos. Usaríamos para isso algumas coisas em que a memória dele se concentra. Tudo o que se nos irradia do pensamento serve para facilitar essa ligação. O André ainda recordou ser muito importante o estudo da força mental. E é. Para nós que trabalhamos com mediunidade, nós trabalhamos a questão das forças mentais, é extremamente importante nós analisarmos de que aquilo que nós pensamos sobre pessoas e sobre objetos, nós emitimos sobre as pessoas e objetos determinadas correntes eletromagnéticas dessa força mental que podemos impregnar para o bem ou para o mal. Nós temos esse poder tanto quanto nós também somos impregnados para o bem e para o mal. E nessa recordação das forças mentais para estudo, o Aulos disse o seguinte: o pensamento, ele espalha as nossas próprias emanações em toda parte que se projeta. Então nós somos o que nós pensamos. Se nós estamos com raiva, com ódio, com rancor, com inveja, alimentando o sensualismo, alimentando o erotismo, alimentando as coisas tóxicas, evidentemente nós estaremos emitindo energias mentais e essas emanações que evidentemente são projetados e nos identificam. Se você é uma pessoa que está permanentemente, através de uma disciplina mental, emitindo pensamentos, através de um esforço continuado para se tornar uma pessoa melhor, você será identificado pela projeção desses pensamentos proativos. Se você for uma pessoa realmente relaxada, se você realmente não está nem aqui para se modificar, para ser uma pessoa um pouco mais transformada para o bem, também estará projetando a sua identidade por essas ondas mentais, do qual será facilmente identificada e encontrada por aqueles que de alguma forma entrarem em sintonia com você, do além ou mesmo encarnado. Por exemplo, muito comum hoje é o sensualismo, o desregramento na área da sexualidade. Pessoas que alimentam muito, permanentemente, sem tirar, através de uma fixação mental,
do próprio campo mental as imagens eróticas, as aventuras, as situações que nos levam exatamente o aguçamento da nossa animalidade nessa área, o que ela vai atrair para ela? Ela vai atrair espíritos angelizados, né, puros? Não. Ela vai atrair para ela, naturalmente, por uma sintonia tão natural, os espíritos ligados ao sensualismo, ao erotismo, à promiscuidade, ao sexo desequilibrado. Isso é natural, é por sintonia, é automático. Pensou, bum, é na hora. Não é que eles estão aqui presentes, não, eles podem estar em qualquer lugar do universo, é por sintonia, por ondas mentais. Aí entra nessa sintonia, vai ser muito difícil sair se essa pessoa não disciplinar o pensamento, não disciplinar as suas emoções, não disciplinar os seus anseios, não disciplinar os seus objetivos, que estará sempre projetando pelas forças mentais aquilo que ele deseja e vai atrair exatamente aqueles que estão no mesmo nível de desejos. Deixamos vestígios espirituais onde nós arremessamos os raios de nossa mente. Isso equivale a dizer, o que são vestígios? Vestígios são rastros. Vestígios são marcas que nós deixamos para trás. Por lugar que você passa, você deixa rastros. Se você pisar na lama, indo para frente, você vai deixando as marcas da sua pisada. E são rastros. Exatamente esses vestígios que você passou por ali. Assim é um pensamento. Por onde nós pensamos, o que nós pensamos, o que nós arremessamos, o que nós projetamos do nosso pensamento, emitindo esses raios de nossa mente, nós vamos deixando esse rastro. Os espíritos sabem, os espíritos estão ligados a esse nível de pensamento, eles seguem o rastro. E aí nos encontram. Se for para o bem, maravilha. Disciplinar o pensamento. Forma de disciplinar o pensamento, oração, vigilância, autoacolhimento amoroso, autoaceitação, confiança, autovalorização, autorrespeito. Fazer um trabalho intenso conosco. De fazer essa seleção do que nós estamos pensando, porque nós estamos pensando e ressignificar os nossos pensamentos. E o Alves está explicando exatamente isso, embora estejamos falando de psicometria. Quando libertados do corpo denso, ficam bem aguçados os nossos sentidos. E em razão disso, nós podemos atender sem dificuldade a esses fenômenos dentro da esfera em que se nos limitam as possibilidades evolutivas. E mais uma vez o Hilário na sua curiosidade. Então, dessa forma, nós somos induzidos a acreditar que não dispomos de recursos para alcançar o pensamento daqueles que se fizeram superiores a nós. É uma dedução do Hilário. Isso é que vai dizer, já que nós nos afinizamos com os que são iguais a nós e os inferiores a nós, nas condições morais que nós estamos, também seguem o nosso rastro, o que acontece é o seguinte, será que nós temos a capacidade ou recurso mental para alcançar o pensamento dos que estão superiores a mim? Será que eu tenho recurso moral e até mesmo, sob o ponto de vista de recursos, para alcançar o pensamento de um Bezerra de Menezes, do próprio André Luiz, de um Aulus, do próprio Jerônimo, do próprio Alexandre, dos grandes, da Genóbia, né, da grande Cipriana, dos grandes personagens das obras de André Luiz? Será que nós temos capacidade realmente de alcançar o pensamento, eles que são superiores a nós? É a pergunta que o Hilário faz. Sim, aqueles que atingiram uma elevação que não somos capazes de imaginar, remontaram a outros planos, transcendendo-nos um modo de expressão e de ser, o pensamento dele vibra em outra frequência, naturalmente. Podem acompanhar-nos, já que eles são mais elevados, podem auxiliar-nos, porque eles são mais elevados, porque é da lei que o superior venha ao inferior quando queira. Contudo, por nossa vez, não nos é facultade de segui-los. Considerando superioridade espiritual, superioridade moral, espírito mais esclarecidos, mais evoluídos, mais iluminados, evidentemente, se nós ainda estamos em nossas sombras egóicas, é muito difícil nós estarmos realmente, nós precisamos fazer um esforço muito grande para ir evoluindo no campo intelectual, no campo moral, a fim de nós podermos efetivamente ir aos poucos alcançando essa faculdade de segui-los também. E ainda o Aulus diz o seguinte, vamos fazer o seguinte simbolismo. Para nós diferenciarmos, para nós discernirmos, né, o que ocorre entre eles e nós, acontece entre nós o que os seres, pelo menos os seres, que nos localizam à retaguarda. Ele vai dar o exemplo daqueles seres humanos ainda em tribos, nas tribos primitivas, os pigmeus, os esquimós,
Os seres que vivem nas trevas, né, nas tribos primitivas ou retardadas, como ele diz aqui, sem que elas consigam fazer o mesmo em nosso favor. Nós podemos ajudá-los? Podemos. Podemos levar informações interessantes no campo cultural? Podemos. Podemos trazer inovações, forma de facilitar a vida deles na selva? Podemos. Agora, eles, para nós, na sociedade, o que ele diz, dificilmente ele tem alguma coisa para nos oferecer. Tem da sua cultura, mas não para nos oferecer diante da nossa tecnologia. Porque nós conseguimos penetrar nos costumes dele, nos seus conhecimentos. Mas eles não entendem patavinas do que é a estrutura, né, desse caldo cultural que nós vivemos, desse nosso edifício cultural. Eles terão muita dificuldade. Nós chegamos lá, estaríamos, em termos hierárquicos, né, superior em conhecimentos, do ponto de vista de civilização. E eles ainda não são civilizados, propriamente dito, muitos deles ainda não são. Então, eles, para nos auxiliar em alguma coisa, dificilmente não alcançam a nossa capacidade de fazer um cálculo de engenharia, para construir um prédio, uma ponte, um elevador. Eles não fazem, não conseguem fazer isso. Agora, nós conseguimos fazer aquilo que eles fazem na sua condição primitiva. Superior, inferior, nesse sentido. É isso que ele está mostrando, não está falando nem questão moral, no sentido de mais conhecimento. O pensamento nos condiciona ao círculo em que nós devemos ou merecemos viver. E só ao preço de esforço próprio ou de segura evolução, nós logramos aperfeiçoá-lo, superando limitações para fazê-los voar a esferas superiores. Ou seja, nós só conseguimos alcançar pensamentos superiores para chegar próximo dos espíritos superiores quando nós conseguirmos realmente nos esforçar muito. É o que ele fala, só ao preço de esforço próprio, de evolução segura, a fim de nós possamos alcançar nosso aperfeiçoamento, superando as nossas limitações naturais, para que nós possamos voar para esferas superiores. E ainda diz o seguinte: no entanto, não vamos digredir muito, não. Nós estamos digredindo muito no tema que nós queremos falar. Nós queremos falar de psicometria, nós já fomos lá para outro tipo de assunto. Vamos então nos ater à questão da psicometria. O André disse: imaginemos que nos propuséssemos fixar a atenção num exame mais circunstanciado, mais detalhado. Poderíamos assim conhecer a história da matéria que serve à formação do relógio que nós analisamos? A pergunta do André Luiz é muito desafiadora, porque o que ele está perguntando? Bom, o relógio tem uma vida, do seu ponto de vista fluido, porque há pela projeção do pensamento dos seus possuidores, por lembranças boas ou ruins, ali há uma história em que, se alguém colocar a mão, do seu ponto de vista da psicometria, consegue ler a história e conhecer os donos desse relógio. Ok, aí é um ponto já bem explicado. Agora, será que nós poderíamos conhecer também a história dos elementos, da matéria-prima que formou o relógio? Porque o detalhe, aí é uma coisa mais profunda, você vai para a questão mais atômica, molecular, vai para coisa bem mais profunda do que o relógio pronto. Porque o relógio pronto tem a sua história. E depois de pronto tem a outra história também daqueles que se pegaram ela. E aqueles que construíram, e aquele material, de onde veio, tem a sua história, tem a sua aura? Sem dúvida. Isso, agora, para chegar a fazer uma análise mais detalhada, mais profunda, mais atômica da origem do relógio, desde a sua formação, inclusive aqueles que o fizeram, isso demandaria muito mais trabalho, mais tempo, contudo, é uma iniciativa perfeitamente viável. Ou seja, dentro do processo do fenômeno da psicometria, seria possível, inclusive, fazer uma análise através dessa captação da história fluídica daquilo que se formou como relógio, desde a sua origem, desde a formação inicial do relógio, aqueles que manipularam, aqueles que trabalharam a coleta do material, aqueles que calcularam para formar o relógio, também há impregnação. Mas para isso, o psicômetro aí tem que dar uma sensibilidade muito profunda, levaria muito mais tempo, mas poderia contar a história da própria construção do relógio. É isso que ele está dizendo. E é muito interessante falar sobre isso, porque é inimaginável, nós podemos realmente imaginar uma coisa dessa. Você consegue mais ou menos conhecer a história, eu estou falando de um relógio, mas isso vai ao infinito de tudo aquilo que foi construído pelo homem, que ali existe uma história impregnada. Mas para se chegar a esses detalhezinhos, demandaria muito tempo, muito mais profundidade, muito mais especialização, mas que era possível. Isso é interessante dizer. Cada objeto, então, concluiu Hilário,
pode ser um mediador para entrarmos em relação com as pessoas que se interessaram por ele e um registro de fatos da natureza, que eu disse aqui agora. Sim, o Wallace diz. Não podemos esquecer que, aí ele vai falar comparativamente, né? O que o cientista no campo de paleontologia, ou seja, os paleontólogos, ele reconstrói, ele consegue reconstruir determinadas peças da chamada fauna antiga, pré-histórica, né? Por um simples pedaço de osso. Ele encontra um osso, a esmo, né? E desse osso ele reconstrói exatamente peças importantes da fauna pré-histórica. Ele consegue fazer isso pelos estudos que ele faz. Na psicometria, da mesma forma, considerando buscar a origem dos objetos analisados ou psicometrados. Quando se nos apura a sensibilidade de maneira mais intensiva, em simples objetos relegados ao abandono, podemos surpreender expressivos traços das pessoas que o retiveram, ou dos sucessos de que foram testemunhas através das vibrações que eles guardam consigo. Então percebam que todo objeto, é claro, existe talvez hoje, mas todo objeto que foi alvo de projeções mentais de apego, ou que tenha chamado a atenção de um grupo de pessoas, ou enfim, se esse objeto foi impregnado com esses tipos de lembrança, de fixação, de projeção, todos eles têm uma história. Outros talvez não tenham essa história tão profunda daqueles que serviram para chamar a atenção de um ou outro em qualquer época. As almas e as próprias coisas, cada qual na posição em que se situam, conservam algo do tempo e do espaço que são eternos na memória da vida. É uma coisa que não é tão simples de entender assim. Considerando coisas e seres humanos, considerando exatamente a conservação de alguma coisa de tempo e espaço dentro dessa memória da vida na eternidade, tudo tem uma história. E há a possibilidade de seres muito capazes no campo da psicometria de contar um pouco da história em consideração dessa conservação, em considerando o tempo e o espaço. Nós podemos fazer uma psicometria de objetos de 5.000 anos, de 7.000 anos, da época dos faraós, pré-faraós. Há essa possibilidade, porque esse objeto estão impregnados tanto quanto as próprias almas, né? Também trazem a sua própria história na memória. Logo após, nós ficamos presos para estudar aí entra numa tela de pintura do século XVIII, um quadro pintado no século XVIII, que esse quadro, interessantemente, o André Luiz fixava, não via nada. Era um quadro de parede, bem pintado, do século XVIII, mas que não apresentava qualquer sinal de halo energético, qualquer moldura fluídica, não tinha nada, ele não conseguia ver. Efetivamente, era uma preciosidade isolada ali, era um quadro importante, mas isolado, nem a sua história fluídica tinha, o André Luiz pelo menos não conseguiu ver. Por ela, não nos foi possível estabelecer qualquer contato espiritual de natureza exterior, o André Luiz não conseguiu. E o Wallace explicou o seguinte, olha, por que você não está conseguindo ver a aura, a história fluídica desse objeto? Se nós pesquisarmos mais intimamente esse quadro, será interessante o registro, porque ele vai oferecer-nos informações acerca dos ingredientes que o constituem, embora no todo, mas os detalhes que o formaram. Entretanto, ele nesse momento não funciona como um intermediário, como um mediador de relações espirituais, por achar-se plenamente esquecido pelo autor e por aqueles que provavelmente o possuíram. Detalhe, não são todos então objetos que podem ser psicometrados, somente aqueles do qual evidentemente foram objetos ou seja, de lembrança, de recordação, que foi um objeto plenamente esquecido, ou pelo autor, daqueles que construíram, ou exatamente daqueles que o admiram, esse objeto vai ter uma história. Mas você não está caindo em contradição, já, porque você não disse que o relógio, que pode ser psicometrado até desde a sua origem, daqueles pode, desde que aqueles que o construíram, de alguma forma, fixaram nesse objeto algum tipo de impregnação de projeção de força mental, do qual vai fazer a composição energética da história desse objeto. Então, é preciso necessariamente, em algum momento, a lembrança, porque esse objeto, esse quadro, o autor não se lembra mais dele,
Aqueles que tiveram esse quadro, ninguém mais lembra dele, então não está viva a história dele, sob o ponto de vista fluídico, é isso que ele está dizendo. Nós andamos mais um pouquinho mais e tal, ele vai dizendo, ao lado de uma extensa galeria, 2 cavaleiros, 3 damas admiravam em especial o espelho, o famoso espelho da obra, né? E nesse espelho, junto do qual se mantinha uma jovem desencarnada com uma expressão de grande tristeza. Então, eles viram exatamente esse cenário, e nesse espelho estava apegado um espírito de uma jovem que estava muito triste apegado a esse espelho no museu. E uma das senhoras teve palavras elogiosas para a beleza, só encarnados. Aqui nós estamos falando de encarnados que estão vendo. Eram 2 homens e 3 mulheres, 5 pessoas estavam avaliando aquele quadro no museu, achando muito legal aquele espelho. Poxa, que espelho lindo e tal, olhou, manuseou, etc. E no momento que ela realmente elogiou o espelho, o André Luiz conta que ela sentiu um calafrio. Ela sentiu exatamente um tremor, né? Ela ficou tremendo, o corpo dela deu uma tremida, aqueles tremores assim, blum, arrepiou o cabelo, os cabelos dela, né? E deu aquele tremor, deu aquele calafrio. E aí o que ela disse para os companheiros? Epa, aqui há um estranho sopro de câmara funeral, é uma coisa morta aqui. É melhor nós sairmos. Opa, isso aqui tem coisa de defunto. Aí saiu. Foi que esses 5 saíram e deixaram o espelho. Mas por que ela sentiu isso? Porque esse calafrio, quando tocou um espelho, do qual estava agarrado o espelho, uma jovem absolutamente triste. Confiou-se o grupo a manifestação de bom humor e retirou-se acompanhando a jovem desencarnada, contente quando achou legal deles saírem do espelho. Sai daqui que isso é meu. O que aconteceu? Passou a contemplar o espelho, agora sozinha, com o espelho, né? Mas num processo de fascinação, presa ao espelho. O Aulus tocou o objeto com atenção e comentou: anotaram o fenômeno? Isso, o Aulus que tocou, o grande instrutor tocou no objeto, vocês perceberam, anotaram o que aconteceu? Do pequeno conjunto de visitantes, aquelas 5 pessoas, aquela irmã registrou a aproximação da jovem sob o nosso exame. Ela é portadora de uma notável sensibilidade mediúnica. Aquela tremedeira toda, ela tem sensibilidade mediúnica. Ela sentiu a presença da jovem. Se essa mulher que estava lá entre os 5 educasse as forças e sondasse o espelho, com certeza ela entraria em relação imediata com essa moça, que ainda está apegada, ela está desencarnada, os 5 estão encarnados, vejam bem. E ela teria a capacidade de entrar no campo mental dela e, de alguma forma, teria como descrever o que está acontecendo na intimidade dela. Ela receberia as confidências, conhecer-lhe-ia o drama íntimo, porque imediatamente ele assimilaria a onda mental, senhoreando-lhe as imagens. Ou seja, essa que deu choque, ela poderia entrar no campo mental da jovem, presa ao espelho, que está muito triste ali, e poderia, de alguma forma, entrar na onda mental dela, pegar as imagens e contar um pouco do que ela está sentindo e a história dela. Essa médium. Aí seria um processo psicométrico, percebam bem. Essa teria condições mediúnicas de entrar no processo. Ela seria uma psicômetra. Ela, em contato com o objeto, entraria em contato também, aí é uma psicometria de um ser desencarnado ainda. O outro seria um processo psicométrico de formas de pensamentos impregnados. Ali não, ali de um espírito preso ao objeto. O que aconteceria? Essa médium, que sentiu a presença daquele calafrio, ela conseguiria entrar no campo mental dessa jovem e contaria a história da jovem por causa do espelho, em contato com o espelho. Seria uma psicometria bem mediúnica, né? E aí o Hilário perguntou o seguinte sobre a jovem desencarnada. O que fazia ali, aquela jovem, né? Naquele túmulo de recordações? Por que se interessava com tanta ânsia por um simples espelho sem maior significação? É a pergunta do Hilário. O Aulus disse o seguinte: olha, esse espelho originalíssimo foi doado a essa jovem por um rapaz que lhe prometeu casamento. Vejo-lhe a figura romântica nas lembranças dela. Era ele filho de franceses asilados no Brasil ao tempo da França revolucionária de 1791, né? O menino ainda, ele era menino ainda, aportou no Rio de Janeiro, cresceu, se fez homem, encontrou essa jovem, conquistou o coração.
quando arquitetava um projeto de casamento depois das mais íntimas ligações afetivas, a família estrangeira, os franceses, animados pelo sucesso de Napoleão Bonaparte, depois da Revolução Francesa, eles decidiram voltar para a França. E o moço pareceu desolado, mas não desacatou a ordem paterna. Ele queria casar com a jovem, mas ele teve que ir com os pais para a França. Despediu-se da noiva e lhe implorou guardasse aquela peça, aquele espelho, como lembrança até que ele pudesse retornar e serem então felizes para sempre. Contudo, distraído na França, quando ele chegou por lá, pelos encantos de outra mulher, não mais voltou para o Brasil. Depressa, esqueceu responsabilidades, compromissos, o pacto em relação que ele voltaria para casar com ela, deu o espelho para que ela ficasse pensando nele o tempo todo. E aí casou e esqueceu a menina. A pobrezinha, então, fixou-se nessa promessa ouvida e continua a esperá-lo. Já desencarnou e continua a esperá-lo. Tal a fixação dela no jovem que foi embora para a França. E nós estamos contando uma história que aconteceu exatamente no meado do século XX. E esse espelho, essa doação, esse momento em que houve... nós estamos falando do século XVIII, estamos falando do século XIX. Século XVIII, quando houve a Revolução Francesa, século XIX, quando a família voltou para a França. Século XX, quando está sendo visto isso no museu. Então ela desencarnou ainda presa ao jovem e ainda presa ao espelho, que foi o presente que ele deu para ela, com uma promessa de voltar e casar com ela. Ela desencarnou e ficou presa ao espelho. Imagina a longa viagem que terá feito no tempo, vigiando como sendo propriedade sua, até que a lembrança viesse, por fim, repousar no museu. O André diz o seguinte: o assunto compele-nos a refletir sobre as antigas histórias de joias enfeitiçadas. Existem muitas histórias em romances clássicos que falam de enfeitiçamento de joias, né, de objetos enfeitiçados. É a lembrança de André Luiz perguntando ao Alves. Sim, o Alves concordou. A influência não procede das joias, mas sim das forças das mentes projetadas que as acompanham. Porque tudo é do mundo mental, tudo é mente. A vida é projeção da força mental de Deus. Quando eu falo projeção, é exatamente a expressão, porque Deus ele é a força organizadora da vida universal. Tudo vem então da mente de Deus, né? Daquilo que ele quer, da vontade dele, é a vida. Tanto quanto nós. O que nós pensamos, nós fazemos. O que nós pensamos geram ações. Os nossos pensamentos geram ações. As nossas ações geram pensamento nos outros. Então é importante nós sabermos o que estamos pensando, porque nós vamos agir naquilo que pensamos. E o Alves ponderou, a influência não procede da joia, e vai dizendo, e lá ele inclusive fez o seguinte: se alguém pudesse adquirir a peça, no caso o espelho, e levar o espelho com ela, né? Isso poderia ser possível? Sim, claro. Só que quem fizesse isso arcaria também com a presença da moça desencarnada. Olha, você leva um espelho, né, você compra numa quinquilharia um objeto, né, esse negócio de roupas usadas, que a gente é importante e tal, até é importante, porque a gente sabe quem usou essa roupa, quem usou esses penduricalhos aí, esses objetos, né, que nós compramos, né, é preciso ter cuidado também, porque esses objetos têm uma história também. E de repente você leva o objeto e alguém que está ligado à história. É o que está acontecendo. Se alguém adquirisse esse espelho, levaria o espelho e a jovem ligada ao espelho. E aí? Quer dizer, ele não estaria levando só o espelho, estaria levando também a história fluídica e, no caso espiritual, do espelho, né? E aí, isso seria justo? Eu disse, mas isso é justo? Eu estou comprando o espelho, eu pegando o espelho, eu vou levar o espírito preso ao espelho, escravizado ao espelho? O que o Hilário explicou? Olha, a vida, ela nunca se engana. É provável que alguém apareça por aqui e se extasie à frente do objeto, disputando-lhe a posse. Pode ser que alguém isso pode acontecer. Aí o Hilário falou, quem? O moço. Lembra-se do moço francês? Pois é, aquele moço que empenhou a palavra, provocando a fixação mental dessa pobre criatura, ou a própria mulher que o afastou dos compromissos assumidos aqui no Rio de Janeiro, que é no Rio de Janeiro isso, reencarnados hoje ou amanhã, possivelmente um dia virão até aqui, tomando-a por filha ou companheira no resgate do débito contraído. Isso é interessante colocar, né? Porque, de alguma forma, uma das formas de se resgatar esse espírito
fixada, hipnotizada pelo espelho que esse jovem doou, esse jovem reencarna, pode ser com a mesma mulher lá, e em algum momento, ao ter contato, né, a espiritualidade mantendo um contato com esse espelho, evidentemente atrairia para eles também essa jovem presa ao espelho, e certamente ela seria programada para um processo de resgate do débito contraído. Mas nós não podemos aceitar a hipótese de que a jovem desencarnada ser atraída por algum círculo de cura, desembaraçando-se da perturbação de que é vítima, ou seja, vamos fazer um trabalho de obsessão para o espelho. Meio estranho, né? Esse espelho aqui está enfeitiçado, esse espelho aqui tem uma jovem desencarnada que está realmente muito presa aí, fixada. Vamos fazer um trabalho de passe, vamos fazer um trabalho, que é o que Hilário está perguntando, vamos desembaraçar essa jovem daqui, tirar ela do espelho. Isso é possível? O Aldo disse assim, sim, isso é também possível. Entretanto, examinada a harmonia da lei, o reencontro do trio é inevitável. Ou seja, o jovem que não cumpriu a promessa, a mulher que ele encontrou lá também, e ela que está presa ao espelho, em algum momento isso vai acabar acontecendo. Porque nós estamos falando de seres humanos, não só de coisas, que o espelho é coisa. Mas ali na coisa está presa um ser humano. E que precisa ser solucionada a sua questão. Ela está com um grave problema preso a uma promessa do século XIX. Como é que se resolve isso? Todos os problemas criados por nós não serão resolvidos senão por nós. Então, é o jovem que a prometeu e não veio, a mulher, ou seja, quem estiver com ele, de alguma forma esse trio vai ter que ser formado para tirar ela dessas condições, para desembaraçar ela, para tirar ela da hipnose do espelho. A conversação era preciosa, e é realmente muito interessante falar sobre isso, né? Desse espelho, dessa jovem, desse francês que foi embora, não voltou, e ela fica presa há quantos anos, né? Quase 100 anos presa ao espelho, e aquela mulher que sentiu calafrio, ela poderia entrar em um processo de transe mediúnico, ou entrar em um processo de transe de psicometria, e entrar no mundo mental dela e contar a história dela. Seria também um fenômeno interessante que ocorreria. Mas o mais interessante é que ela não está abandonada. Embora a responsabilidade é dela de se manter nessas condições. Mas foi uma promessa feita para uma jovem, um espírito fraco, que está ainda esperando o seu amado. De saída, renteamos com o escritório que funcionava na direção da casa. Vendo 2 cadeiras, e ele vai contando aqui sobre esse escritório, né? Sobre a questão das cadeiras do escritório. E é mais um detalhe que ele vai mostrar para nós em relação à história, ou de quem está sentado no escritório, etc, etc. Mas eu vou fazer um paralelo. Faltam 15 minutos, vou ver se dá para fazer esse paralelo. Depois eu continuo lá do escritório, tá? Ainda no museu. Outro detalhe perguntaram para o Hilário, que eu disse que eu ia trazer informações de pesquisa que eu fiz sobre a questão da psicometria. Maria Rosa Bussi, na realidade, era uma médium italiana, e ela desvendou o enigma de um desaparecimento de uma pessoa chamada Chiara Bariffi, ocorrido em 2002 após ouvi-la, né? Bussi, essa médium, que levou a polícia até o corpo de uma mulher no fundo do lago, disse em depoimento à Justiça de Roma que uma visão permitiu que ela elucidasse um mistério que já perdurava quase 3 anos. Aquela médium, aquela senhora, aquela matrona encarnada, estava tocando no espelho, sentiu calafrio. Estamos falando fato real. Essa mulher, exatamente essa, nós falamos aqui, Maria Rosa Bussi, ela conseguiu encontrar um corpo que estava desaparecido há muito tempo, de Chiara Bariffi, né, que estava exatamente debaixo de um lago, pela psicometria, né, estava no fundo de um lago, né, e ao ela justificar, fazer o depoimento dela, ela que pelo trânsito descobriu o corpo dela, pela psicometria, ela foi depor lá na polícia, né, e esse caso estava já 3 anos sem saber onde estava o corpo dessa desaparecida aí. A médium, ela afirma ter poderes clarividentes. Foi contatada pelos pais da vítima, né, no início deste ano, para tentar descobrir o que havia acontecido com a filha dele. Então ela é psicômetra. Eles lhes deram uma fotografia de Chiara, aquela desaparecida, né, que tinha por volta de 30 anos de idade quando desapareceu, sem deixar notícia nem pista. Então vai trabalhar a psicometria dessa médium lá na Itália, né? Na realidade, só para você entender, não é questão de habilidade, capacidade cognitiva no campo intelectual dentro da visão da psicologia comportamental
a psicometria, no nosso conceito, é mais mediúnica, é o que essa mulher italiana descobriu um corpo depois de 3 anos no fundo de um lago. Então, psicometria vem lá, psi, grego, quer dizer psi-alma, metron, medir, ou seja, medida. É a capacidade de identificação, ou seja, identificar uma informação contida em objetos, no caso a fotografia para essa italiana, né? Ou ambientes ou pessoas através da leitura das energias presentes nesse objeto, da fotografia, etc. Então, por isso que aquela médica conseguiu identificar o corpo. Então, Bussi disse no tribunal ter captado os últimos momentos da vida de Barife antes que ela caísse no lago com o seu carro no fim de 2002. Então, ela desapareceu porque o carro dela desgovernou, caiu no lago e ficou no fundo por 3 anos. E explicou, eu fui ao lago e vi o que aconteceu. Então, ela mesmo viu o acidente pela psicometria. Essa médium lá na Itália, agora em 2002. E eu escutei, eu a vi, e acabei desenhando um mapa, disse Bussi, a agência Reuters, né, que é aquela agência de divulgação, que divulga para o mundo inteiro, para vários jornais. E aí ninguém achou que ela estivesse no lago. Quando vi a foto, soube que ela tinha morrido, disse Bussi, a médium. Sou clarividente. Posso dizer quando alguém está vivo ou morto. É a psicometria também, porque ela vai tocar em objeto. Além da psicometria, além da clarividência. A clarividência é uma das mais profundas das mediunidades, que a Luciana, no livro Obreiro da Vida Eterna, vocês vão ver a capacidade dela até um pouco superior da própria Zenóbia, que é a diretora da Casa Transitória de Fabiano. Então, a Luciana, que é uma enfermeira, está acompanhando 5 desencarnações na Terra, você vai ver em Obreiro da Vida Eterna. Então, ela tem essa capacidade. Tem pessoas que têm essa capacidade. Então, o caso era para a polícia bastante misterioso. Levantou-se a tese de que até de homicídio ou de suicídio, foi colocado como hipótese, já que Tiara estava com problemas de ordem emocional, a desencarnada, né? Que a minha garganta está querendo ratear. E velhice é uma doença às vezes, né? Porque a nossa garganta não funciona direito. Bom, seus pais eles tinham sido informados que Tiara havia saído do país e vivia atualmente na Espanha. Quer dizer, foi uma informação que deu para a polícia, mas não sabia que tinha sido morta. Bussi, a médium, se recusou a dizer que teria motivado a morte de Tiara. Ela não quis dizer o que levou a causa da morte, né? Ela só disse o seguinte para a mãe da vítima. Só disse os detalhes, né? Os detalhes que encontrou o corpo. Mas sugeriu que o tempo ruim, perto do lago, provavelmente desempenhou um papel no destino de Tiara, ou seja, um acidente. Estamos diante de um típico fenômeno de psicometria que, a rigor, não é faculdade comum em nossos círculos de atividade. É muito raro encontrar esse tipo de mediunidade. Uma vez que só a possuem pessoas dotadas de uma aguçada sensibilidade psíquica. Nossa atual condição espiritual, ainda deficitária, não permite esses admiráveis recursos perceptivos. O termo psicometria foi criado em 1849 pelo médico norte-americano George Rogers Buchanan. Ele pesquisou e realizou durante vários anos uma série de experiências, mas somente depois de algum tempo, observando os efeitos do fluido magnéticos com pacientes sonâmbulos, chegou a conclusões cabais. Na definição do livro Nos Domínios da Mediunidade, que eu estou estudando agora, esse nosso, psicografado aqui pelo Francisco Cândido Xavier, psicometria significa registro, apreciação de atividade intelectual no começo. Depois, em trabalhos mediúnicos, essa palavra designa a faculdade de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. Essa definição eu dei agora, está aqui no domínio da mediunidade, lembrando que eu estou fazendo paralelamente uma leitura de uma pesquisa que eu fiz. O espírito Aulus, aí eu estou contando aqui sobre o Aulus, que nós já lemos aqui, e ele vai mostrando a questão do rastro, eu vou colocar aqui no meu artigo. No livro Mecanismo da Mediunidade, que ainda nós não estudamos, é um livro muito desafiador, psicografado também pelo Chico, pelo Valdo, ditada pelo Espírito André Luiz, esclarece que a psicometria é a faculdade de perceber o lado oculto do ambiente e de ler impressões e lembranças ao contato de objetos e documentos. Eu estou dando conceito de psicometria conforme o artigo que eu escrevi. E ainda André Luiz cita a importância da harmonização entre encarnados e desencarnados neste tipo de trabalho, caso contrário pode-se anular a possibilidade de êxito fugindo dos verdadeiros propósitos. E ainda acrescenta que pode ser usada em desaparecimento de uma pessoa que não deixou pista, foi o caso lá da Tiara,
que foi encontrada lá pela Busse. Por intermédio de um objeto pertencente à vítima, o médium consegue captar a personalidade e a fisionomia do proprietário de uma fotografia, reporta-se ao seu desaparecimento, podendo até mesmo descobrir o seu desencarne e o local onde seu corpo se encontra, como aconteceu no médium. Eu estou aqui apenas desmembrando aquela introdução que eu fiz da história lá da italiana. E aí nós vamos mostrando, e se além do simples toque ou uso, nós convertermos inadvertidamente esse objeto, por exemplo, seja um livro, uma foto, uma joia, um espelho, um ponto maior, uma casa, um automóvel, em motivo de obsessiva adoração, ampliando excessivamente as noções de posse ou propriedade, o volume de energias fluídicas que sobre o mesmo projetamos é de tal maneira acentuado que a nossa própria mente ali ficará impressa. Então vai ficar impregnada, impressa mesmo, no sentido impressa, como impressora, vai ficar impresso o pensamento ali. E dessa forma, em qualquer tempo e lugar, a nossa vida com méritos e deméritos desfilará em todas as suas minúcias ante o radar de um psicômetra. Eu digo que psicômetra é um fenômeno raríssimo, mas ele consegue ver essa história. Há um extraordinário estudo de Ernesto Bozano contido no livro Enigmas da Psicometria, então Ernesto Bozano estuda, através de cuja leitura nos deparamos com impressionantes narrativas, algumas delas abrangendo até mesmo fases remotas da organização planetária terrestre, até dentro de muitos milhões de anos atrás. Para Bozano, o processo pelo qual é possível ao psicômetra entrar em relação com os fatos remotos ou próximos pode ser explicado de duas maneiras principais. Uma parte dos fatos e impressões é retida da própria aura do objeto. Outra parte é recolhida da subconsciência do seu possuidor mediante relação telepática que o objeto psicometrado estabelece com o médium. Isso é o Ernesto Bozano. O que eu prometo para você é retomar esse artigo. Retomar. Eu preciso retomar porque esse assunto é um assunto científico. E Aulos é um cientista. E muitos poucos espíritas sabem o que é psicometria. Então é uma coisa séria. E alguma coisa nós estamos apegados a alguma coisa, à própria casa, ao carro, ao dinheiro. E isso cria uma vida para esse objeto. Então nós temos que ter cuidado, inclusive, a esses apegos às coisas, porque nós deixamos uma história impregnada ali no tempo e no espaço. Eu vou ficar por aqui, mas com a promessa de retomar a história da italiana, enquanto eu vou fazer isso. Porque o segredo da pedagogia, o segredo da força da pedagogia, as armas importantes da pedagogia é a repetição da lição. Quanto mais você repete a lição, mais você tem como fazer com que o seu mapa cognitivo ou de aprendizado deixe bem registrado, bem fixado no seu mundo mental aqueles ensinamentos. Então fica a minha promessa realmente de nós fazermos um repeteco desse artigo que eu escrevi, terminando lá a questão do escritório do museu, para fixar um pouquinho melhor, para nós entendermos melhor o que é a psicometria, porque é um fenômeno muito sério, é um fenômeno real, embora passar pelo radar dos psicômetras vai ser difícil, porque é difícil encontrar um psicômetra, mas existem, né? Existem, claro que existem, ainda 1 em 10 bilhões, mas existem, né? Bom, que Jesus nos abençoe e até então a próxima, que nós faremos exatamente isso conforme a nossa promessa, tá bom? Um grande abraço para todos e muita paz. Agora eu vou fazer aqui, desvirar o meu celular. Pronto. Um grande abraço para vocês, tá? Deixa eu ver aqui como é que agora que eu estou mais perdido.